O mercado digital, o marketing como um todo, ele é viciado em grandes números, em bons números que, de primeira, eles parecem até que ser bons. E olhando para eles, você até começa a tomar melhores decisões do que você estaria tomando, por exemplo, sem nenhuma base, sem nenhum número, sem nenhuma estatística. Você olhando, por exemplo, 13% de abertura, você logo julgaria que essa abertura ela tende a ser muito ruim. Assim como olhar para 38% tende a ser uma abertura muito boa. E se eu dissesse que não necessariamente uma é ruim e outra é boa? Embora o que eu vou mostrar aqui para você envolve sim um aumento na abertura, mas o que eu quero mostrar é que 10 mil leads em uma base de e-mail talvez não seja tão bom quanto 2 mil, 3 mil leads realmente engajados. Por isso que é importante você olhar para as métricas que são realmente necessárias e olhar com viés de onde eu posso estar errando, onde eu posso melhorar. Talvez eu não esteja olhando um número inflado demais aqui, quando na verdade eu poderia olhar algo um pouco mais nichado, um pouco mais específico. Vamos lá. Eu fiz aqui recentemente em um lançamento, um teste AB, que tinha como objetivo parar de usar as aberturas, os títulos que a gente comumente usava nos lançamentos e testar alguns outros títulos. E olha só que curioso. Esse era o título que sempre performou bem, com uma taxa de 3,6 de cliques, o que não é tão ruim, mas dado que é o primeiro e-mail de abertura, talvez desce para melhorar, e uma taxa de 13%. Com alguns testes e 3 variações especificamente, olha só que curioso, e foi uma amostra boa, 150 e-mails enviados para cada uma dessas amostras. Eu vou focar nesse aqui e nesse aqui. A gente passou de 13% para 35%, que esse ficou em 38%, melhor ainda, e esse 20%. Mas olha só as métricas de clique, 11% e 11% se comparado com os 3,6%, 4,4% se comparado com 3,6%. No fim, a abertura aqui importa? De uma certa forma importa sim, mas se aqui tivesse com 20% de abertura e talvez tivesse com uma taxa de clique menor, tanto faz eu olhar a métrica da abertura, porque a métrica mais importante nesse caso seria a métrica do clique. Isso é um e-mail que tem como objetivo realmente engajar as pessoas logo no primeiro momento que ela entra. Então, eu quero chamar a atenção delas, eu quero fazer com que ela olhe para a caixa de entrada e salte o nome do remetente, o nome do título principalmente, a headline. Isso mostra que, de uma certa forma, a headline ela ajudou a puxar a abertura para cima e fez com que mais pessoas, claro, aumentassem também a visualização desse e-mail, mais pessoas abrissem esse e-mail. Mas o ponto aqui é, talvez a métrica que você tenha que melhorar não é necessariamente a métrica da headline, embora dê para fazer muitas coisas. Mas uma dica que eu te dou para que você consiga cada vez mais melhorar as suas métricas é algo que eu costumo falar aqui e eu acredito que esse teste possa mostrar isso de uma forma muito mais convincente do que eu só falar. É que, conforme eu fui fazendo os testes, eu vi que, sim, passaram 7.500 leads aqui, talvez tenha sido até no momento de escala, mas se eu tivesse escalado com o título correto, e olha só, algo muito curioso, um padrão que eu vejo entre os lançamentos, entre até lançamentos de produtos diferentes, você usar frameworks, você usar títulos que tendem a performar, nem sempre performa da mesma forma, no mesmo padrão de um produto, de um lançamento para outro. Porque isso envolve N variáveis, tempo de mercado, o tipo de lançamento, o tipo de produto que você está lançando e diversas outras coisas. Por isso que, independente do lançamento, eu gosto sempre de olhar aquilo que está funcionando e deixar rolando logo de primeiro momento, mas depois, num segundo momento, fazer testes específicos para a gente conseguir entender se é possível melhorar. Porque não adianta nada eu ficar olhando os testes que estão sendo feitos e eu não usar isso ao meu favor no futuro, assim como também eu ficar acomodado com aquilo que já está funcionando e simplesmente replicar de um lançamento para o outro de uma forma cega, que era o que estava acontecendo nesse caso aqui. E, de uma certa forma, eu confesso, a gente vai se acomodando e acaba parando de testar. Outro teste aqui muito curioso, a gente estava fazendo uma pesquisa de audiência. Essa pesquisa de audiência, nesse cliente, ela perguntava, uma das principais perguntas para fazer uma melhor qualificação, depois que a gente tinha, claro, a qualificação por campanha, se era frio, se era quente e tudo mais, era se o lead já tinha contato com a programação ou não, se ele era um iniciante, um intermediário ou já um programador avançado. E olha que curioso, a gente queria, nesse caso específico, programadores que eram iniciantes. E, levando em consideração os programadores iniciantes, eu queria pegar esses leads e engajar eles de uma forma ainda mais assertiva. E aí eu peguei e criei, para assim que as pessoas respondessem a pesquisa de audiência, 4 variações de e-mail. Eram os mesmos e-mails, mas no fim eles tinham títulos diferentes.
e você vai entender o porquê eu fiz isso. Foi enviado para uma base aqui de aproximadamente 200 pessoas, mas olha só que curioso. Aqui a gente tinha 15% de abertura e 3,4% de clique. Aqui 18% de abertura, que tendia a ser uma abertura melhor, e é uma abertura melhor, né? Mas se eu me baseasse somente pela headline e escalasse com essa abertura, eu deixaria de ver dados que eram muito importantes. Vocês estão ouvindo aí meu filho, né? Mas não liguem. Ossos do ofício. Olha só, 18% de abertura e 1,9%. Se eu tivesse me acomodado com esses 15%, eu não teria visto isso aqui, ó. Que eu conseguiria sim aumentar minha taxa de abertura para 22% e aumentar minimamente o meu clique para 3,8%. E aqui, aumentar ainda mais meu clique e subir para 3,8%. E aí, olha que legal quando a gente olha esses 4 padrões de e-mail. Você já programa o básico? Óbvio que talvez isso aqui seja óbvio, porque a pessoa acabou de responder a pesquisa e eu já tinha mandado uma headline conectada com aquilo que ela tinha respondido. Mas olha só, segunda headline, tá difícil conseguir uma vaga, de iniciante a contratado, aqui a gente mandou um case, e 3 dúvidas de todo iniciante. Você vê que essa de curiosidade, de 3 dúvidas que todo iniciante tem, foi algo que gerou um engajamento muito maior do que as outras. Talvez porque a curiosidade normalmente pegue a atenção das pessoas de uma forma um pouco mais forte, sim. Mas talvez seja porque também envolva algo mais prático. Aqui a gente traz 3 passos e faz com que a pessoa queira ver quais são esses 3. Diferente de iniciante para contratado, se é difícil, aqui é uma dor muito latente das pessoas que chegam nesse lançamento, e aqui também você já programa o básico. Esse foi um teste que a gente fez. E isso aqui é muito interessante porque retroalimentando a nossa base faz com que eu consiga, por exemplo, agora mandar mensagens de WhatsApp, sabendo que essa headline ou essa linha fina logo na primeira mensagem ela tende a performar melhor. Olha que curioso. Isso com base em um e-mail testado. Assim como caso eu queira oferecer um presente, um bônus nos próximos lançamentos, eu conseguiria usar isso aqui como um chamariz. Logo para o primeiro momento de captação. Para quem não era programador, a gente fez alguns outros testes, né? E olha só que interessante o padrão. Só voltando aqui. Eu consegui aumentar a taxa de abertura e consegui aumentar a taxa de clique. Mas se eu parasse só nesses 2 e-mails aqui, claro que eu preferiria pegar esse e-mail aqui, que tem 3,4% de taxa de clique, a uma abertura que tivesse melhor que essa, no caso, né, fazendo um comparativo, mas que tivesse um clique de 1,9%. Quanto mais clique, mais interação positiva eu tenho no meu lançamento, no meu engajamento como um todo. Ó, e esse aqui que era para quem já não era um programador iniciante, a gente tinha taxas de 20%, 31%, 25% e 25% também. Enquanto o e-mail que tinha a maior taxa de abertura, que era de 31%, tinha um clique de 1,7%, enquanto os outros que tem 5.2, olha só que curioso, 5.2, 3.4, 3.4, 3.4. Então veja, era muito melhor eu ter ficado com o título, nesse caso aqui, que teve a menor taxa de abertura, porque ele foi o título que mais trouxe clique, que mais trouxe pessoa engajada de uma certa forma. E se eu quisesse olhar isso de uma forma mais profunda, se esses fossem e-mails que vendessem, eu não olharia nem headline, nem clique, nem CTRO, que é o clique por abertura, que no caso eu estou olhando aqui por clique geral, mas eu olharia algo muito mais específico, que seria a conversão. Então a gente tem headline, que é a abertura, a gente tem o clique, que pode ser metrificado, e a gente tem também a parte de conversão, que na minha visão é a principal, porque ninguém aqui é ONG. Esses testes AB que eu quis mostrar para vocês aqui, é só para desmistificar um pouco a questão de nem toda métrica que parece ser boa, ela realmente é válida. Ela é um dado, que ela pode e deve ser olhado, mas ele somente como uma variável aleatória e sem mais variações e testes, a gente nunca vai ter a riqueza do que a gente pode melhorar e do que de fato está funcionando. Por isso que teste AB talvez seja uma das coisas mais importantes em se fazer em qualquer campanha, em qualquer lançamento, em qualquer projeto, porque ele cada vez mais vai mostrando dados mais reais, mais, vou chamar de palpáveis, mas dados que podem ser mais facilmente otimizáveis. Imagina fazer aquela otimização que todo mundo faz, de simplesmente pegar essa headline e trocar essa headline. Eu conseguiria talvez ver uma queda ou um aumento nessa abertura, mas nada como um teste múltiplo para que a gente consiga entender o que melhor está performando e fazer com que esses dados, claro, eles retroalimentem outros negócios, outras áreas principalmente, porque entendendo que esse aqui que foi a menor abertura, que eu falo sobre migração diária, eu consigo trazer mais clique, mais pessoas interessadas, por que não eu fazer uma isca para isso? Uma mini aula para todo mundo que não é programador iniciante receber esse conteúdo específico. Então aqui se abre um leque de oportunidades, mas tudo vai partir do ponto de
talvez, seja o principal ponto aqui de qualquer campanha, de qualquer lançamento. É entender o que é um lead qualificado para você. Não pode ser simplesmente baseado em emprego, mas sim entender cada pessoa. Porque no caso aqui, a gente entende que qualificado é uma pessoa que se considera programador iniciante e outra não. E a renda entra como um lead score secundário, talvez, que vai ajudar ou não na conversão, que vai facilitar ou vai dificultar na nossa conversão lá na frente. Mas em diversos casos a gente já viu leads que não tinham renda, não tinham cartão de crédito e não tinham comprado um curso online nenhuma vez da vida, ter uma conversão melhor do que leads que já tinham tido uma boa renda, que já tinham emprego, que já tinham comprado outros cursos. Então é muito curioso porque quando a gente olha para engajamento, a gente consegue ter algo mais real do que simplesmente números superficiais. Por isso que, na minha visão, em muitos casos, é melhor você ter uma lista de 2.000 pessoas engajadas do que uma lista de 10.000 pessoas que você facilmente poderia descadastrar e jogar fora da sua base. Espero que você tenha curtido esse tipo de vídeo um pouco mais prático, um pouco mais direto. Se curtiu, comenta aqui para eu saber se você faz testes, se não faz, o que você tem feito também de e-mail marketing e deixa o like. Tamo junto, te vejo no próximo vídeo e valeu!